Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula, gente, nós vamos conversar um pouquinho sobre as emissões radioativas, ok? Bom, como falamos, gente, na primeira aula, uma reação química, ela envolve praticamente a interação que acontece na eletrosfera, beleza? Então, olha só, quais são os fatores, por exemplo, que podem alterar a taxa de desenvolvimento de uma reação, a velocidade com que ela acontece? Bom, na cinética a gente viu que nós temos a temperatura, quanto maior a temperatura, mais rápida a reação. Nós vimos também que a pressão, ela altera a velocidade de uma reação que acontece no estado gasoso, quanto maior a pressão, mais rápida a reação acontece. A gente viu que a superfície de contato, né, em estado em que essa substância, esses reagentes estão, influenciam também. Eles podem estar mais triturados, mais pulverizados, eles podem estar no estado líquido, no estado gasoso. A gente viu que o estado físico influencia também na velocidade de uma reação. A gente viu também como a concentração ela influi na velocidade, né? Quanto mais concentrado, quanto mais reagente tiver no sistema, mais rápida vai ser essa reação. Agora, será que esses fatores também influenciam na atividade radioativa, ou seja, na velocidade com que acontecem essas emissões, esses arremessos para fora do núcleo? Olha só, gente. Esses fatores, eles influenciam as reações químicas. As reações nucleares, as transformações nucleares, elas independem desses fatores. Então, a temperatura, ela não influencia em nada. O sistema pode estar quente ou pode estar frio. Não influencia na quantidade de emissões, ok? Então, a temperatura, a pressão, certo? O estado físico, não importa se essa substância está no estado sólido ou se ela está no estado líquido, tanto faz. As emissões não dependem, as atividades nucleares não dependem disso, ok? A pressão, como acabei de falar também, né? E também, gente, a substância, a composição química desse material radioativo. Por exemplo, tem diferença se eu tiver um elemento, um radioisótopo, dentro de um sal, ou dentro de um ácido, dentro de uma base, dentro de um minério, ele mais puro? Gente, tanto faz, certo? O radioisótopo, ele vai ter a característica de ser radioativo, né, de emitir coisas para fora, de jogar coisas para fora do seu núcleo, independente do elemento que ele esteja ligado. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui um elemento X, e esse elemento X ele está dentro de um minério ligado a Y e ligado a Z. Seja ele na forma aqui simples dele, ou numa forma composta, ou aonde ele esteja, gente, as emissões elas não dependem disso. X ele vai ser radioativo aqui, nele na forma simples, e ele vai ser radioativo aqui também numa substância composta, ligada a outros, certo? Por quê? Porque um fenômeno nuclear não depende da eletrosfera. Se ele está ligado em forma de substância simples ou ligado em forma de substância composta, tanto faz, certo? Porque as ligações elas influenciam a eletrosfera e a atividade de uma emissão radioativa é exclusivamente nuclear. Então, tanto faz a composição aonde esse radioisótopo esteja, seja sozinho, mais puro, ou seja dentro de um minério, ele vai apresentar atividade radioativa do mesmo jeito e da mesma forma. Beleza? Então não importa se eu pego lá um pouco de uma substância que tem um radioisótopo e esquento ela, vai ficar mais radioativa, menos radioativa? Não, vai permanecer com as mesmas emissões que ele estava antes, sem mais e sem menos, certo? Então esses fatores aqui, gente, vou até colocar aqui, ó, composição, são fatores que influenciam as reações químicas, não as atividades que envolvem o núcleo, certo? Mas, professor, e a concentração? Quanto mais radioisótopo tiver numa amostra, mais rápido vai ser as emissões dele? Também não, gente. A concentração aqui também não vai influir em nada. Como que a concentração ela pode influir nas emissões?
Simplesmente dessa maneira aqui, ó. Imagina que eu tenha um sistema que tem aqui uma substância tal, certo? E nós temos aqui alguns radioisótopos aqui no meio, ó. Alguns radioisótopos. O que vai acontecer? Imagina que eu tenho aqui um outro sistema, onde a quantidade desse radioisótopo seja maior que no primeiro caso ali, ó. Então, vamos dizer que seja mais ou menos isso daqui, certo? Então, ele tem mais um radioisótopo, mais quantidade desses radioisótopos nessa amostra. Então aqui as emissões são mais rápidas e aqui as emissões são mais lentas. Não, gente. A única coisa, a única diferença que de fato vamos ter aqui é que no segundo caso, aqui ó, nesse segundo caso, nós vamos ter mais emissões, mas sempre com a mesma taxa de decaimento, certo? Lembrando que quando um átomo emite coisas, ele se transforma, certo? Ele se transforma em outro elemento. A gente vai ver isso daqui a pouquinho já, certo? Então, um átomo emitir coisas, fazer essas emissões, não depende de nenhum desses fatores que a gente viu aqui em cima. Não depende da temperatura, não depende da pressão, não depende do estado físico, não depende da composição, da concentração, ou seja, não depende de nada disso, certo? Então, aqui no caso da concentração, a gente vai ter simplesmente mais emissões, certo? Porque temos mais material. Mas a velocidade com que essas partículas são emitidas é a mesma, ok? É a mesma. Certo? Então, gente, nenhum desses fatores influenciam nas atividades radioativas. Elas influenciam as atividades químicas, as propriedades químicas dessas substâncias, porque estão relacionadas à eletrosfera. Atividades nucleares não vão ser influenciadas por isso daqui, beleza? Bom, gente, então vamos entender um pouco sobre essas emissões. O que pode ser emitido, o que pode sair de dentro de um núcleo. Então vamos lá? Então olha só, vamos entender um pouquinho essas emissões. De dentro de um núcleo, gente, pode sair, então olha só, de dentro de um núcleo pode ser emitido, por exemplo, 2 prótons e 2 nêutrons, certo? Então, 2 prótons e 2 nêutrons. Isso pode sair de dentro de um núcleo. Ele pode arremessar exatamente isso daqui, 2 prótons e 2 nêutrons. Vamos analisar esse tipo de emissão? Bom, se sai 2 prótons e próton identifica um elemento químico, concorda comigo que quando um átomo faz uma emissão dessas partículas aqui, 2 prótons e 2 nêutrons, ele não vai ter o mesmo número atômico, porque saiu 2 prótons, então vai diminuir o número atômico. Agora, se você pensar aqui comigo também, saindo 2 prótons e 2 nêutrons, não vai ter o mesmo número de massa, porque número de massa é a quantidade de prótons e nêutrons que eu tenho dentro desse núcleo. Concorda comigo, então, que quando ele emite 2 prótons, o número atômico desse elemento diminui 2 unidades, certo? E quando ele emite esses 2 prótons e esses 2 nêutrons, a massa dele vai diminuir em 4 unidades, certo? Toda vez que um núcleo instável emitir 2 prótons e 2 nêutrons, eu chamo essa emissão de emissão alfa, certo? De emissão alfa. Então, o que é emitir? Fazer uma emissão alfa. Jogar para fora do núcleo 2 prótons e 2 nêutrons. Por isso que a gente diz o seguinte, que uma emissão alfa, ela tem massa igual a 4, e aqui um número atômico, né, a parte de baixo, igual a 2. Porque justamente está saindo 2 prótons, então aqui sai 2 prótons e massa 4, porque de fato também aqui, né, saiu 2 prótons e 2 nêutrons, certo? Então, toda vez que um núcleo instável ele emitir uma partícula alfa, o que vai acontecer com ele? Olha só. Imagina lá que eu tenho um elemento X, A, Z, beleza? Tem um número atômico, um número de massa A e um número atômico Z. Quando ele emite uma partícula alfa, esse elemento ele vai ter
uma diminuição no seu número atômico de 2 unidades. E ele vai diminuir o seu número de massa em 4 unidades, justamente porque saiu 2 prótons e 2 nêutrons. E galera, se nesse caso aqui, olha só, o número atômico identifica um elemento químico específico, quando diminui 2 unidades de número atômico, eu já não vou ter mais o elemento X, mas eu vou ter agora um outro elemento com um outro número atômico com 2 unidades a menos, certo? Porque saiu 2 prótons. Então, como aqui mudou o número atômico, perdeu 2 prótons, 2 unidades de número atômico, eu vou ter um outro elemento químico, certo? E aqui eu vou ter um outro número de massa com 4 unidades a menos que eu tinha no inicial. Então perceba, gente, aqui ocorreu uma mudança de elemento químico. Olha que coisa interessante, né? Se a gente lembrasse da teoria de Dalton de átomo, a gente lembrava lá que para ele átomos não podiam ser transformados em outro tipo de elemento químico, né? Agora a gente consegue entender que um elemento pode se transformar no outro por meio de atividades nucleares, por meio de emissões radioativas. Então, olha só, o elemento X se transformou no elemento Y. E aqui nós damos alguns nomes, né, alguns tratamentos aqui. Por exemplo, o elemento X, ele deu a origem ao elemento Y, sofrendo o que nós chamamos de decaimento, certo? Então, quando um elemento emite partículas e se transforma num outro tipo de elemento, a gente diz que ele sofreu um decaimento, ele sofreu uma transmutação. Beleza aqui então? Então, olha só, um elemento, quando ele faz uma emissão radioativa e se transforma em outro elemento, eu digo que esse elemento principal, o início aqui, o primeiro, sofreu um decaimento. Então, o X, ele sofre um decaimento e se transforma em Y, beleza? Emitindo aqui uma partícula alfa, ok? Por isso nós dizemos o seguinte, que o átomo X, ele também pode ser chamado aqui de átomo pai, beleza? Átomo pai. E Y, como foi originado desse decaimento de X, nós chamamos ele de átomo filho, beleza? Então, átomo filho, beleza? Então, olha só, então X sofreu um decaimento, se transformou em Y. De que maneira? Emitindo uma partícula alfa, beleza? Então, gente, essa aqui é chamada de primeira lei da radioatividade, né? Primeira lei de Soddy, aonde toda vez que um núcleo instável emite uma partícula alfa, a diminuição de 4 unidades de número de massa e diminuição de 2 unidades de número atômico, justamente porque são emitidos 2 prótons e 2 nêutrons desse núcleo, beleza? Então essa aqui é a emissão alfa, ok? Bom, na próxima aula nós vamos continuar falando um pouco dessas emissões, beleza? Então acompanhe a próxima aula, não quero que fique muito extenso essa aula. Então na próxima aula vamos discutir ainda sobre os tipos de emissão que vão sair de dentro desse núcleo. Então acompanhe aí a próxima aula.